Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lunar de Cripto. No vídeo de hoje vamos falar mais algumas atualizações sobre a situação da Binance, então enfrentando o processo contra a SEC, né, algumas acusações então ali de insolvência, também de mau uso, né, dos fundos dos investidores, eles estavam usando para manipular mercados, então uma complicação aí que a Binance vem enfrentando. Será que vamos ver então mais um caso semelhante ao da FTX, né, nos últimos dias? Então a gente vem com uma grande queda então no token da BNB. Tava mais de 317 dólares, então recentemente agora aí cotado a 258. Será que isso é um derretimento ou então uma grande oportunidade, né, para a gente acumular então BNB mais barato? Vamos ver então notícias, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a parte gráfica de longo e curto prazo, tá? Bora pro vídeo. E aqui uma postagem então do próprio CZ, né, o Changpeng Zhao da Binance, no seu Twitter, postando então múltiplos foods acontecendo. Este circulou amplamente na Ásia, dizendo: houve uma discussão que tive uma agência de inspeção americana e tirei uma K-47 e a polícia então abriu fogo primeiro e eu me embebedei. Essa é a segunda vez que me perco imaginariamente nas notícias da Ásia. O último envolveu um porão cheio de BNBs. Aqui então notícias circulando na Ásia, até uma foto então do CZ ali sendo empacotado e sendo, né, velado. Então a gente vê notícias, fake news já rolando sobre conflitos, então conflitos armados entre o governo americano e o CZ, e ele postando aqui então no seu Twitter para dar uma acalmada então, né, nos seus investidores. Bem complicada a situação, né, para o mercado cripto em geral, que até não sofreu tanto, não se abalou tanto no price action do curto prazo. Aqui então, aparentemente, né, CZ retweetando, né, postagem da Binance, como havia mencionado na outra postagem, os patrocínios aí então com o Cristiano Ronaldo, né, as parcerias. Aparentemente, tudo certo, tudo tranquilo. O que pode sim acontecer e provavelmente acontecerá é do a Binance US se retirando, então, né, de repente, e encerrando os seus negócios nos Estados Unidos devido a todas essas complicações contra a SEC, tá? Porém, eu acredito que é algo que não vai levar ao desabamento completo da empresa e muito menos da rede BNB China. Então, vamos agora conferir então o price action, preço do BNB, cotação, vamos falar um pouco também ali de Bitcoin e Ethereum, tá? Bora lá pro gráfico. Como a gente vem então falando de Binance, vamos começar pelo BNB. Aqui no gráfico a gente vê então o topo histórico aqui que a gente teve quase em 700 dólares, né, com o inverno cripto. O token da BNB foi inclusive um dos melhores tokens performando nesse inverno que teve um dos poucos tokens que tiveram uma melhor performance do que o Bitcoin, né, durante toda essa queda aqui. Então, agora com essas complicações, ele teve sim uma semana bem feia, chegando aí a 15%, né, 16,84, ele bateu a máxima da volatilidade, e agora 15,50 de queda em uma semana. Realmente é uma queda um pouco acentuada, né, para uma semana, mas devido ao food, é já esperado de que tenha essa complicação aí no preço do curto prazo. Aqui no diário a gente vê então um fundo, né, que pode ser um lugar onde ele vai parar, né, e vai se segurar nessa região de 220 dólares mais ou menos. Então vamos analisar o BNB no momento em que ele bater esse fundo aqui, 220, 200 dólares mais ou menos. Se ele perder aquele fundo, vai buscar essa região de 180 dólares, tá? Então, ficando de olho no BNB, lembrando sempre para a gente não estar muito exposto nele, né? Aqui no gráfico diário, se ele chega, por exemplo, a fechar um candlezinho aqui nessa região e recupera até esse preço aqui de 264, mais ou menos, 265, pode estar simbolizando um fundinho, tá? Então a gente tem que ver se agora com esse fechamento não vamos ficar aqui acima dessa região de 260 dólares, né? De repente, se ele recuperar aqui e começar a fazer então uma lateralização de preço, aonde aqui ele fecha um candlezinho, mas aqui ele busca e lateraliza, ó, pode ser que ele venha a recuperar possivelmente no futuro. Se não, a gente vai ver o preço
ainda vindo buscar essa região dos 218, possivelmente aqui ele forma um fundo e retorna lá para cima, tá? Agora vamos falar um pouco de Bitcoin. A gente tinha marcado uma linhazinha aqui, então, ontem, né, no videozinho, formou um suporte, então, na região dos 25 e 300, e lá a gente tinha uma linha na região onde é que a gente estava antes da queda, olha lá, ó, 27.259, eu tinha marcado essa região de preço, mais ou menos, onde foi aquele rompimento que aconteceu para baixo, que levou toda essa queda. O que a gente pode observar? Que o preço retornou para buscar aquela região e não teve força para buscar aqui os 27.259, não conseguiu se manter. Seria interessante que ele tivesse feito, então, esse movimento aqui, ó, movimento de rompimento, né, aqui para cima, segurado, e aqui ele ter feito, então, um pivô de alta, rompendo essa região aqui. O que aconteceu? Bateu lá a resistência, não teve força e retornou. Agora a gente está exatamente na região de 50% desse canal aqui, ó, de toda essa marcação aqui. O que acontece? A gente tem uma região psicológica, então, de suporte, que é essa faixa do meio, aonde o preço pode sim, agora nos próximos dias, querer lateralizar daqui e retestar esse topo, tá? E pode ficar preso se ele não conseguir romper lá para cima, tá? Se a gente perder essa região dos 50% aqui, que aparentemente é esse paviozinho que está querendo já simbolizar uma força compradora, perdendo esse suporte, a gente vai voltar lá nos 25.300 e vamos possivelmente usar aqui como resistência, fazer uma consolidação e voltar para testar o topo em 27.259. Devido então à força aqui dessa resistência e desse suporte, a gente provavelmente vai ter uma lateralização aqui dentro até que a coisa esfrie. Tudo isso, essa situação com a Binance, né? A Coinbase também agora sendo processada pela SEC por outros fatores e por outros motivos, é uma coisa bem mais leve, mas também complica então um pouco a coisa no curto prazo para as criptomoedas, ok? O token que vem apresentando uma força absurda é a XRP. Ela performou bem até nessa queda aqui que fez o Bitcoin e a força compradora dela tá assim forte, forte mesmo. Então ela fez aqui um suportezinho nessa faixa ali dos 48, 49 centavos. Fez bastante candle aqui no 4 horas, bem legal essa acumulação aqui, ó. E já jogou para cima o preço, né? Quando o Bitcoin deu aquela pampada. Na queda, na correção, ele não corrigiu tanto quanto o Bitcoin. E aqui esses candles estão bonitos de novo, ó, no candle de 4 horas. Provavelmente está indicando aqui então que a gente vai ter mais uma força aqui, uma pernada de alta no 4 horas. O que vai ser legal? Vai ser bom de ver ele rompendo então aí essa faixa dos 54 e 70, tá? Aqui toda essa região aqui. No momento em que a gente romper para cima, tá? Provavelmente vai entrar uma força compradora forte na XRP. Talvez vai levar a gente aí na faixa dos 60 centavos, tá? Rompendo aqui, eu acredito, toda essa acumulação que a gente está fazendo aqui, ó. Essa acumulação em diagonal, né? Isso aqui, desde esse momento aqui, ó, é uma acumulação para tentar romper essa resistência aí, ó. Então, a gente rompendo esse suportezinho, essa resistência, perdão, aqui, a gente provavelmente vai ter o rompimento lá daquele topo dos 58,50. Vamos ir até talvez 60 centavos. Lá em cima daí dos 60 centavos, se a gente consolidar um suporte, possivelmente vamos buscar alvos mais altos na XRP, tá? Força absurda, é um dos ativos que eu mais estou acumulando e mais estou bullish aí